Cristo me resgatou. Vamos juntos. Quando tua graça me tocou, do medo me livrou, com preciosa é pra mim a graça do Senhor. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Deus prometeu, todos. Deus prometeu, diga bem forte, melhor pra mim, e nele esperarei. Só vocês, escudo e força. Enquanto eu viver, enquanto eu viver, liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Se o meu mundo, todos juntos, se o meu mundo se acabar e o sol não mais brilhar, o Deus que um dia me chamou será pra sempre rei, será pra sempre rei. Você pode dizer isso, será pra sempre? Será pra sempre rei. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão e redenção. Erga suas mãos para cá. Senhor, nós
confiamos a Tua palavra, Pai, que é luz, que é lâmpada. Ela deve estar guardada no nosso coração para não pecarmos contra Ti. E esse é o momento que nós destacamos para ouvi-la, que esta chega aos nossos corações, nos confrontando, gerando vida em cada um de nós. Nós declaramos que esta palavra irá edificar a todos nesse lugar. Amém. Repreendemos opositores. Amém. Repreendemos, ó Deus, toda e qualquer incitação, artimanha do diabo contra Amém. A Tua palavra. Que ela chegue a todos os presentes aqui. Amém. Abençoa o Teu filho. Amém. Que do Senhor venha a capacidade, a carga, para que ele transmita, Deus, aquilo que o Senhor colocou no coração dele, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Boa noite, graça e paz. Amém. Graças a Deus. De fato, o Senhor está presente aqui. Quantos percebem esse ambiente cheio da presença de Deus aqui? Quantos percebem? Esse ambiente é um ambiente muito gostoso, um ambiente dos filhos de Deus, onde Deus se manifesta. E eu não tenho dúvida que Deus quer se manifestar na tua vida. Quantos almejam a manifestação de Deus nessa noite em suas vidas? Amém. Que assim seja sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Que a graça de Cristo possa abundar a cada coração nessa noite. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 10, verso 10. Um versículo bastante conhecido nosso, mas que eu creio que o Espírito Santo tem algo a comunicar a cada um de nós. Evangelho de João, capítulo 10, verso 10. Amém? Quantos acharam? Pode sinalizar aí, por favor. Amém. Diz assim: o ladrão veio somente para roubar, diga comigo, roubar, matar e destruir. Agora só vocês, o ladrão vem. Amém. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por enquanto, só esse versículo. Queridos, eu analisando um pouco essa fala de Jesus, essa expressão de Jesus, eu comecei a imaginar um pouco do cenário que Jesus encontrou nessa terra. A palavra do Senhor diz que Jesus, enquanto aqui na terra, a Bíblia diz que ele andou por toda a Galileia, dando vista aos cegos, curando os enfermos, libertando os cativos do diabo. Esse foi o cenário que Jesus encontrou, um cenário onde havia morte, havia destruição, onde havia uma grande opressão do diabo. E eu, antes mesmo de falar um pouco da vida de Jesus, do propósito de Jesus para nós, é importante, às vezes nós ficamos um pouco sem jeito de tocar nesse alguém chamado diabo. Jesus classifica ele como um ladrão, mas é importante a gente saber, em primeiro lugar, o diabo é nosso inimigo, amém? E é importante, a Bíblia diz que nós vivemos uma constante guerra, e é importante a gente saber o perfil do nosso inimigo. É importante a gente saber o caráter do nosso inimigo. Porque às vezes, queridos, acontecem coisas, situações difíceis, circunstâncias, enfim, uma série de situações que nós não gostaríamos de passar, mas que infelizmente acontece. O cenário que Jesus viveu lá quando ele esteve aqui não é muito diferente do cenário atual. O cenário atual que nós vivemos é um cenário de muito pecado, muita impiedade, um cenário de morte, um cenário de destruição, um cenário de roubo. Não estou falando roubo apenas de objetos, mas assalto. As pessoas vivem assaltadas nas suas mentes.
os seus sonhos são roubados. Esse é o cenário que Jesus encontrou lá e não é diferente, até porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e essa é uma realidade. E muitas vezes nós atribuímos esse cenário à obra do acaso, atribuímos a precariedade na educação, atribuímos ao desemprego, atribuímos a uma série de circunstâncias. E muitas vezes nós esquecemos que por trás desse cenário existe um ladrão, existe um inimigo da minha vida, o inimigo da tua vida. A Bíblia chama de inimigo das nossas almas. E Satanás, ele está por trás de todo esse cenário de morte, de destruição, um cenário de pecado, orquestrando, manipulando as pessoas e sempre orquestrando o mal e manipulando os corações, roubando sonhos. Esse é o cenário atual que vivemos, amém ou não? Temos visto isso acontecer, a morte, a destruição, o pecado de uma forma desenfreada. Quantos têm percebido isso? Inclusive é cumprimento da palavra. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriaria. É cumprimento da palavra, a multiplicação da iniquidade, a multiplicação do pecado, esse esfriamento no amor, é cumprimento da palavra. É um cenário onde Satanás tem atuado de uma forma assim muito forte. Esse é o cenário que vivemos. À luz das Escrituras, a conclusão que chegamos é que existe alguém, e esse alguém, Jesus, ele fala que o ladrão vem somente para, diga comigo, roubar, matar e destruir. E essa ação maligna, essa ação de roubo, essa ação de morte, de destruição, ela tem se evidenciado na vida das pessoas, na vida dos homens, ela tem se evidenciado no meio das famílias, no seio da família, na sociedade, nas cidades, nos países. A gente percebe uma onda tremenda de violência, uma onda tremenda de iniquidade. Essas três ações que refletem a característica, que reflete o caráter do diabo, tem se evidenciado no mundo, nas pessoas, nas vidas. E muitas pessoas têm sido enganadas, têm sido influenciadas. Queridos, não tem jeito, não tem jeito. O mundo, ele é influenciado ou por Deus, através do Espírito Santo, ou através do diabo. Não tem jeito. Tem pessoas que dizem assim, mas eu não sou religioso, não quero saber disso, eu não acredito no diabo, também não acredito em Deus. Mas querendo ou não, todos nós somos influenciados pelo invisível que se manifesta. Ou você é influenciado pelo diabo, de alguma forma, ou você é influenciado pelo Espírito Santo, ou você é influenciado por Deus, por Jesus Cristo. Todos nós recebemos um tipo de influência. E é importante a gente conhecer o nosso inimigo, a gente atentar para o que está acontecendo, e não atribuir isso à obra do acaso, não atribuir ao desemprego, a precariedade da educação ou outra coisa qualquer. Mas existe alguém que rouba, existe alguém que destrói, que mata, não só no sentido físico, mas também no sentido espiritual. E eu queria, nessa noite, destacar essas três atribuições do diabo, essas três ações que infelizmente têm se evidenciado nessa terra.
A primeira é o roubo. Se fosse apenas roubos de objeto, seria menos pior. Mas é muito mais que isso, queridos. Quantas pessoas têm levado uma vida, têm suas mentes assaltadas, com pensamentos ruins, pessoas que maquinam o mal, pessoas que não têm paz, porque as suas mentes são assaltadas, deita para dormir, mas não consegue, sofre de insônia, pessoas dependentes de remédio, de drogas, por conta de uma mente assaltada, uma falta de paz tremenda. O diabo, ele é especialista em roubar a paz, roubar sonhos, projetos. Ele é especialista, porque ele é ladrão. Jesus está falando que ele é ladrão. Outra especialidade do diabo é matar. No sentido físico, a gente vê aí essa onda de violência praticada pelas facções, praticada pelo tráfico, praticado pelas guerrilhas nos países vizinhos, praticado por governos, massacre de exército ao povo. Quem está por trás disso? Orquestrando, tramando, induzindo as pessoas a viver dessa forma, a cometerem suicídios, a cometer assassinatos. O diabo está por trás disso. É importante a gente não atribuir a obra do acaso, mas há uma ação maligna por trás disso. Mas eu queria também destacar o sentido físico da palavra morte, o sentido espiritual da palavra morte. O diabo, ele investe também, queridos, não só na morte física, mas ele também investe na morte espiritual. O que é morte espiritual? Na verdade, o propósito de Satanás com a morte espiritual é interromper, é afastar o homem de Deus, é interromper o relacionamento de nós com Deus. Quando o nosso relacionamento fica comprometido com Deus, nós perdemos a percepção, porque o morto, ele não pode ouvir, amém ou não? O morto, ele não pode ver, ele não pode caminhar, ele não pode falar. Os seus sentidos espirituais estão comprometidos, e é isso que o diabo faz. Ele quer romper, ele quer quebrar esse relacionamento, esse elo de ligação entre nós e Deus, porque sendo assim, por causa do pecado, ficamos presos a Ele. Perdemos aquilo que Deus tem a comunicar a cada um de nós, deixamos de ouvir Deus, deixamos de nos relacionar com Deus, deixamos de caminhar com Deus. Isso é morte espiritual. E a morte na verdade é consequência do pecado, em todos os sentidos. A Bíblia diz, queridos, em Romanos, capítulo 5, fala que a morte entrou no mundo pelo pecado, e o pecado passou a todos os homens, e com o pecado, a morte. A morte. Na verdade, a morte é consequência do pecado. E um homem, a Bíblia diz que as nossas iniquidades faz separação entre nós e Deus. E uma vida de pecado significa uma vida de morte, uma vida de separação com Deus, sem relacionamento nenhum com Deus. E certamente estaremos expostos a toda ação do diabo. Então ele rouba, ele mata, aí sim ele dá o golpe fatal, a destruição. Lança esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança a um estado total de destruição. A palavra destruição por si só já diz tudo. Quando a gente pensa em destruição, é simples, a gente entende que é o caos, é a tragédia.
E quantas pessoas têm vivido dessa forma? Têm vivido vitimados, né, pela ação do ladrão. Fisicamente, está até andando, está vendo, está falando, mas espiritualmente está morto. Mortos vivos. Em Apocalipse fala, né? Tem fama de que vives, mas estás morto. Eu entendo que essa morte espiritual, ela é mais maléfica ainda do que a morte física. Inclusive essa morte espiritual pode também levar à morte física. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Morte. Amém. Mas a Bíblia também diz, queridos, que aonde abundou o pecado, e com o pecado automaticamente a morte. Diga comigo, superabundou. Diga mais uma vez, superabundou. A graça de Deus. Na pessoa de Jesus, amém? Na pessoa de Jesus. Isso deve... Eu fico imaginando quantas pessoas estão nesse exato momento sendo vitimados pelas ações do diabo, pela ação do ladrão. Queridos, você que está aqui nessa noite sentado, me ouvindo, você é um privilegiado, amém? Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, eu quero dizer que você é um privilegiado. Você está aqui nessa noite tendo a oportunidade de se livrar de uma vez por toda das garras desse ladrão. Amém? E viver uma vida que Deus tem proposto para você. Porque ele fala no versículo 10 que o ladrão vem somente para matar, para roubar, matar e destruir. Mas ele segue dizendo, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? A proposta de Jesus para você não é apenas uma vida abundante, mas não é apenas a vida. Se fosse assim já estaria bom demais. Mas a proposta dele é algo maior, mais precioso. É vida abundante, em todos os sentidos. Jesus, ele propõe justamente isso para você. Amém? Quantos creem nisso? Aleluia. Glória a Deus. O que fazer, querido, diante dessa triste realidade? O que fazer? Ficaremos inertes? Assistiremos a destruição, a morte, o pecado de camarote e nada fazemos? Você que de repente está aqui nessa noite, de repente está preso em uma dessas cadeias, não consegue se libertar do vício, é uma cadeia, não consegue se libertar do pecado, não consegue se libertar, né, dos remédios para dormir por conta da insônia, por conta de pensamentos que te assaltam. Você não consegue se livrar de uma vida na iniquidade, no pecado. Você vai deixar esse ladrão roubar os seus sonhos? Quantas pessoas foram roubadas nos seus sonhos por conta de uma ação maligna que induziu pessoas de repente a cometer uma violência contra você? Quantas pessoas foram roubadas por conta de um estupro, de uma violência sexual, por conta de palavras negativas, palavras depreciativas? O que fazer? O que fazer? No versículo 9, dê uma olhadinha aí. Jesus diz o seguinte, que ele é a porta. Diga comigo, Jesus é a porta.
Mas fale isso com convicção. Diga: Jesus é a porta. Mais uma vez, Jesus é a porta. O que nós imaginamos quando pensamos, o que nós entendemos quando pensamos numa porta? Porta é um lugar de saída e é um lugar de entrada, amém ou não? Eu estava procurando entender. Jesus está falando que Ele é a porta sim, Ele é a porta de saída para o pecado, amém? De saída do pecado, melhor dizendo. Jesus é a porta de saída de uma vida de pecado. Jesus é a porta de saída de uma vida de prisão, de cadeia. Mas Ele também é a porta de entrada para uma vida abundante, amém? Jesus é essa porta. Jesus é essa porta, e Ele diz que quem entra por Ele encontra pastagens, encontra alimento, encontra vida, e vida abundante. Ele se apresenta como solução. Embora Ele denuncie que é um ladrão, mas em seguida Ele traz a solução, Ele dizendo: olha, mas eu não sou ladrão, eu vim para que você tenha vida, e vida abundante. Eu sou a porta, e quem entra por mim vai encontrar pastagens, vai encontrar alimento, vai encontrar vida. É isso que Jesus está falando. E Ele segue dizendo, no versículo 11, Ele diz que Ele também é o bom pastor. Diga: Jesus é o bom pastor. Ele dá a vida pelas ovelhas, e Ele fez isso literalmente. Ele deu a sua vida, derramou o seu próprio sangue, para que tivéssemos vida e vida abundante. Ele, como bom pastor, Ele dá a vida por nós, Ele deu a vida por nós, e Ele continua fazendo isso. Ele é a porta. A solução está nisso. A solução está em você entrar por essa porta. Você que de repente não consegue vencer os seus fantasmas na mente, as mentiras do diabo na sua mente que te leva a sofrer. Você que não consegue vencer o pecado, os vícios, Jesus se apresenta como uma porta de saída dessa prisão, amém? Jesus é a porta de saída da prisão. E Ele também se apresenta como uma porta de entrada para uma nova vida, uma vida abundante, uma vida cercada do cuidado de Deus. Jesus é a porta. Jesus é o bom pastor que dá a vida por você. Eu não sei qual é a tua realidade nessa noite. Eu não sei quais são as tuas indagações, o seu sofrimento. Eu não sei, mas o Espírito Santo está aqui, amém? Quantos creem que o Espírito Santo está aqui? E Ele conhece o teu coração, e Ele fala contigo nessa noite. A palavra do Senhor, ela é como espada, e eu sei que ela está aí, tocando no teu coração. Não é pensamento seu, mas é o Espírito Santo que está entre nós. É muito mais do que um sentimento, mas é a presença do Espírito Santo querendo mudar a tua sorte nessa noite, em nome de Jesus. E o Espírito Santo está entre nós. Aleluia. Eu não sei se na tua mente é possível que de repente nessa hora esteja sendo assaltada, você esteja preso a essa cadeia, de repente uma cadeia de culpa, algo que você não consegue se livrar, mas você se sente culpado ou culpada por algo que você cometeu há um tempo atrás. Mas eu quero te dizer nessa noite, o sangue de Jesus te lava e te purifica de todo pecado, de toda culpa, amém ou não? Aleluia, aleluia. Talvez você esteja aqui de repente vivendo um cenário de família destruída, um casamento frustrado, relacionamentos frustrados. São cadeias, isso faz parte de toda a
a orquestração do diabo. Mas Jesus te liberta nessa noite. Eu estou aqui anunciando um Jesus que liberta, um Jesus que cura, um Jesus que perdoa os nossos pecados, amém? Um Jesus que nos liberta dos pecados, que nos faz viver uma nova vida em Cristo Jesus. E eu posso afirmar isso com base na palavra de Deus. Sabe o que a palavra de Deus diz a respeito disso? Que para isso, diga comigo, para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Mas está muito fraco. Vamos falar isso com mais convicção. É importante a gente confessar a palavra de Deus, que à medida que nós confessamos a palavra de Deus, isso gera fé no nosso coração, amém? O diabo sai batido porque ele não suporta a palavra de Deus. Então vamos falar isso com mais convicção. Diga, para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Agora nós vamos falar assim, para isto, o Filho de Deus se manifestou na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha cidade, no meu estado, no meu país, para destruir as obras do diabo. Aleluia! Quantos podem aplaudir o Senhor? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Queridos, quando o Filho de Deus se manifesta, quando o Filho de Deus se manifesta, quando a luz se manifesta, as trevas não suportam. O pecado é aniquilado, amém ou não? O diabo bate em retirada porque ele não suporta. A palavra de Deus é poderosa. E nesse momento, sabe, as bases do inferno estão sendo abaladas, porque a palavra do Senhor tem sido proclamada aqui nesse lugar, tem sido proclamada na tua vida. E se você está com a tua mente presa, o teu coração entristecido, em nome de Jesus, eu quero declarar liberdade na tua vida nessa noite. Aleluia! Porque Jesus é poderoso, a sua palavra é poderosa. Basta um sopro do Senhor e o inimigo bate em retirada. E nessa noite, o Espírito Santo quer te libertar. Nessa noite, Jesus quer te libertar. Mas Ele não pode fazer isso se você não tomar uma atitude. É necessário que você tome uma atitude nessa noite, é necessário. Jesus já fez a parte dele, Ele é vencedor. Mas Ele quer também te fazer um vencedor. Mas é necessário que você entre pela porta. É necessário que você entre por essa porta. Porque na medida que você entrar por essa porta que você não vê com os seus olhos físicos, mas essa porta você pode ver com os olhos espirituais. À medida que você cruzar essa porta, a tua vida vai mudar. Amém ou não? Porque Deus é fiel. E eu falo isso com muita convicção, porque a palavra do Senhor diz isso. Então, se você crê, você vai entrar por essa porta, e o pecado mais não terá domínio sobre a tua vida. Aquele pecado que dia e noite te assedia, que te domina, que te leva a cometer coisas absurdas, que te leva a uma escravidão. Jesus te liberta, amém? Você que de repente sabe que a tua enfermidade física na verdade é reflexo de algo espiritual que você não entende, mas que te incomoda. Você não entende, mas percebe que é algo estranho. Jesus te liberta nessa noite. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele não mudou. O mesmo Jesus que andou pela Galileia, libertando os enfermos, dando vista aos cegos, curando os oprimidos do diabo, curando os enfermos, libertando os oprimidos do diabo, é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite e quer mudar a tua história, quer te tocar, quer te restaurar, quer te curar, quer mudar a tua sorte. Aleluia! Deus não mudou.
Para isso Jesus se manifestou. Para isso, para destruir as obras do diabo. É morte, Jesus destrói. É roubo, é destruição. Jesus restaura esse cenário. Jesus muda esse cenário. Em nome de Jesus. Deus, nesta noite, Ele quer quebrar todas as cadeias que tem te prendido. E Ele te convida a uma nova vida. Uma vida de liberdade. A palavra diz: se o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Amém. Quantos livres nós temos aqui? Quantos querem desfrutar dessa liberdade verdadeira? É uma liberdade verdadeira, não é uma liberdade segundo o padrão desse mundo, mas é uma liberdade espiritual, é uma liberdade em Cristo Jesus. E Ele diz: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E só há liberdade ao cruzarmos, ao entrarmos por Jesus. Só há liberdade ao entrarmos por essa porta chamada Jesus. Eu queria, em nome de Jesus, te convidar, se coloque de pé, por favor. Jesus, Ele tem prazer em curar, em libertar. Não importa o teu estado nesse momento. Eu queria que você não dispersasse. Eu não sei qual é a tua dificuldade, qual é o teu problema, mas eu só sei de uma coisa: o mesmo Jesus que operou lá no passado é o mesmo Jesus que está aqui. Amém? Eu poderia citar vários milagres de Jesus, coisas tremendas que Jesus fez. A Bíblia diz que Jesus, Ele ressuscitou mortos, Ele curou enfermos, Ele libertou o cativo do diabo, deu vista aos cegos, coisas tremendas. E Jesus quer fazer coisas tremendas aqui nessa noite. Eu sinto em Deus que Ele quer fazer milagres aqui nessa noite, que Ele quer libertar cativos do diabo, pessoas que estão presas, encarceradas, sem expectativa de vida, que de repente já entregou os pontos, que de repente já até declarou verbalmente ou até mesmo de uma forma quieta: não tem jeito para mim, não tem jeito para essa situação. Em nome de Jesus, tem jeito sim. Tem jeito sim. Se é enfermidade, Deus te cura nessa noite. Se você está preso à cadeia de pecado, Deus te liberta nessa noite. Basta você entrar pela porta. E quando você entra por essa porta, você encontra a solução, você encontra a vida. Há a solução para você, a vida abundante para você, a liberdade para você, porque a liberdade está nesse lugar. E a liberdade tem nome. A liberdade é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Aleluia. E se você crê nisso, eu quero te chamar a vir até aqui. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero, em nome de Jesus, declarar o milagre de Deus na tua vida. Em nome de Jesus, sai do teu lugar. Você que está na galeria, aqui no meio, se você quer um milagre de Deus, quer uma transformação de Deus no teu físico, na tua vida espiritual, sai do teu lugar. Não resista à voz do Senhor. Deixa Deus te tocar. Deixa Jesus te tocar. Entre por essa porta, a porta da libertação, a porta da vida abundante. Deixa Jesus te tocar. Enquanto nós ministramos uma canção, você pode sair do teu lugar e pode vir até aqui. Eu quero orar pela tua vida, em nome de Jesus, para que Deus venha fazendo um milagre na tua vida.
as dores e aflições lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago. Estenda suas mãos e cante. Discípulos de Jesus, em nome de Jesus, entre nesse mover. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado. Está consumado. Oh, 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 oh. Em nome de Jesus. Erga suas mãos. Preciso de um milagre. Cante, cante. Tem misericórdia de mim. Quebra, Senhor, quebra as correntes, cura as feridas. O grito já foi dado na cruz. Oh, filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura as feridas. O grito já foi dado na cruz. Aleluia. A obra redentora de Jesus na cruz do Calvário é uma obra poderosa que destrói toda a ação do diabo. É uma obra poderosa que te livra do pecado, que anula toda a ação do pecado, toda a ação do diabo. É uma obra poderosa. A palavra do Senhor diz que Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. A obra da cruz é uma obra que fala de cura, de restauração, de libertação, de uma nova vida. E você que saiu do teu lugar, você veio, e essa obra se cumpre na tua vida nessa noite. De repente você que está aí ainda, na dúvida, vou ou não? Essa obra, Deus quer manifestar essa obra da cruz na tua vida. Eu quero te dar a oportunidade ainda. Saia do teu lugar e venha para que essa obra se manifeste na tua vida, em nome de Jesus. Deixa a obra da cruz se manifestar na tua vida, meu irmão. Deixa a obra da cruz, porque Jesus quer dizer para você nessa noite: está consumado. O pecado já não tem mais domínio sobre você. A liberdade sobre a tua vida. Orebalabás, Surianda, leva xerebalabás. Orebalabás, Surianda, leva xerebalabás, xere, canta labás. Em nome de Jesus, ser curado. Você que tem sido assolado por enfermidade, eu declaro cura sobre a tua vida em nome de Jesus. Está consumado. Você que tem sido assolado pelo pecado, em nome de Jesus, seja liberto, em nome de Jesus. Mentes assaltadas, mentes com culpa, vivendo uma vida de culpa, eu quero te declarar liberto em nome de Jesus. Receba a liberdade do Senhor nessa noite. Receba a cura, receba o perdão dos seus pecados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A cruz de Cristo te liberta. A cruz de Cristo te liberta. A palavra do Senhor diz: portanto, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã.
porque a cruz te libertou. A cruz te libertou. A palavra do Senhor diz que em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Você que entrou pela porta, que creu nessa palavra, que entrou por essa porta para viver uma nova vida em Cristo Jesus, sinta agora, em nome de Jesus, receba a vida de Cristo, receba a vida abundante de Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Filho de Davi, preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Oh, filho de Davi, preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Aleluia. Pai, obrigado. Obrigado, Deus, pelo teu grande sacrifício na cruz. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor se manifestou, Pai, em uma terra pecaminosa, manifestou entre homens como nós, Pai, cheio de defeito, mas a tua graça nos alcançou, o teu amor nos alcançou, Pai. Obrigado, Jesus. Nós não merecíamos esse amor, mas fomos alcançados pela tua graça e pela tua misericórdia, e hoje nós podemos desfrutar, ó Deus, da verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Hoje nós podemos entrar por essa porta e podemos encontrar pastagens, alimento, Pai. Ó Deus, podemos, ó Deus, desfrutar dos teus cuidados. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua presença aqui nessa noite. Muito obrigado pela tua presença aqui nessa noite. Verdadeiramente o Senhor está presente aqui e a tua palavra se manifesta de uma forma tremenda, Deus. Bendito seja o teu santo nome, Pai, pela tua obra redentora na cruz do Calvário. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus. Abençoe a cada um dos teus filhos aqui nessa noite, Pai. Abençoa, Senhor. Oh Deus, atenda a cada necessidade aqui nessa noite, Pai. Seja assim, Deus, para a glória, para a honra, louvor e exaltação do teu nome, Deus. Amém e amém. Aleluia, aleluia.